Unimed Odonto. Completa a sua saúde. Como está o seu humor hoje? Você é daqueles que oscila do bom para o mau humor com facilidade? Segundo os especialistas, os bem-humorados sofrem menos porque produzem mais endorfina, hormônio que relaxa, controla a pressão sanguínea, melhora o sono e até o desempenho sexual. No Vida e Saúde dessa semana, nós vamos falar sobre as emoções e de que forma elas afetam a nossa vida no dia a dia. Você vai conhecer a história de quem luta contra o câncer usando o bom humor e o alto astral como as principais armas. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. E é o que está me mantendo em pé, com força, sabe? Para enfrentar. E não vou perder não. A Copa que ficou na história graças ao bom humor e à alegria do povo brasileiro. E na empresa, como identificar um mal-humorado? Querendo ser mais assertivo, ele acaba sendo, vamos dizer assim, passando um pouco do ponto, né? Querendo ser bastante sincero, aquele super sincero, né? E acaba incomodando. E ainda, os alimentos que ajudam a melhorar o humor e aqueles que devem ser evitados. E chorar ou não chorar? Por que o choro da seleção brasileira causou tanta polêmica? O Vida e Saúde dessa semana está só começando. Angústia, tristeza, alegria, felicidade. Os sentimentos fazem parte da nossa vida antes mesmo do nascimento, ainda na barriga da mãe. Mas por que será que algumas pessoas estão mais propensas à tristeza e às emoções negativas? Como o nosso corpo reage aos sentimentos bons e aos ruins? Para falar sobre essas emoções, nós convidamos o psiquiatra, Dr. Fábio Gomes de Matos. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Então, Dr. Fábio, de que forma é que o humor funciona no nosso organismo? Bem, como você disse na introdução desse bloco, o humor ele tem várias vertentes, né? E ele é extremamente útil em algumas situações e pode ser prejudicial em outras. Como você bem lembrou, o humor ele pode estar associado a uma questão fundamental em termos biológicos, que algumas pessoas podem ter uma predisposição maior para alterações de humor, quer seja para mais, que a gente chama de euforia, quer seja para menos, em termos de depressão. Essas pessoas podem ser influenciadas pelos eventos de vida. Então, pessoas que têm eventos de vida muito precoces, como, por exemplo, perda da mãe muito precocemente, traumas infantis, abusos das mais diferentes maneiras e formas, essas pessoas têm mais dificuldade de lidar com os problemas do dia a dia da vida. Além disso, você pode ter outros fatores que podem influenciar, como, por exemplo, a vida sedentária que nós temos, a alimentação que nós utilizamos, a falta de exercício que a gente pode ter, a dificuldade na comunicação com o outro, a interação social, ela é extremamente benéfica quando é de boa qualidade para o humor e extremamente maléfica quando é de qualidade ruim. Então o humor ele permeia basicamente todo o nosso comportamento, toda a nossa vida. Não existe um momento da nossa vida em que a gente não tenha essa vertente chamada humor, né? Pois é, às vezes o bom humor, doutor Fábio, acaba sendo uma alternativa para a gente enfrentar de uma forma talvez melhor, mais fácil, os problemas da vida, né? As coisas negativas. É importante o ser humano ter essa disposição, né? E às vezes buscar, mesmo nas coisas ruins, algo de positivo, né? Há muito tempo atrás, uma psicanalista chamada Anna Freud, que é filha do Freud, ela escreveu um livro sobre os mecanismos de defesa do ego. Entre esses mecanismos de defesa do ego, ela cita o humor como sendo um dos mais maduros, uma das melhores maneiras da gente enfrentar as vicissitudes do dia a dia. Dá um exemplo bem claro. Ontem, ou anteontem, melhor dizendo, quando a gente perdeu para a Alemanha de 7-1, houve uma comoção nacional pela derrota tão humilhante, tão avassaladora que foi. E as mídias sociais se encheram imediatamente
de piadas, de fotos, de criações, digamos assim, gráficas que tentavam minimizar isso. Isso é extremamente comum. Nós cearenses, nós moramos em um estado que não tinha água, agora é que está tendo água pela irrigação, pelas represas, etc. O que é que você fazia para lidar com isso? Ou você ia embora, ou você morria, ou você enfrentava isso com muito humor. E não é à toa que nós, cearenses, temos uma quantidade bem grande de humoristas, né? Essas dificuldades do dia a dia, quando elas são enfrentadas com bom humor, elas se tornam menores, elas se tornam mais facilmente deglutíveis, digamos assim, mais facilmente vivenciadas e superadas pelo bom humor que as pessoas têm. Então, o bom humor é uma forma muito útil para a sobrevivência do ser humano, né? Inclusive ainda hoje, vai ser sempre enquanto os seres humanos existirem em cima dessa terra. É verdade, doutor, que nem sempre a tristeza pode ser minimizada pelo bom humor, né? Existem perdas, como o senhor falou, quando a gente perde um parente, uma mãe, um pai, principalmente quando isso acontece cedo demais, é inevitável enfrentar um período de luto, de tristeza. Mas como é que a gente pode fazer para que essa tristeza não nos consuma? Para que ela não se torne algo crônico na vida da gente? Você citou 3 pontos fundamentais. Você citou tristeza, você citou luto e você citou depressão, né? Então vamos tentar diferenciar. São coisas diferentes, são coisas diferentes, né? O luto é quando a gente perde uma perda importante, significativa em termos pessoais da nossa vida. E é impossível não provocar tristeza. E a tristeza é normal. Muitas vezes as pessoas não querem ter tristeza. A tristeza é uma maneira muito útil da gente lidar com a perda, bem como o luto. O que não é razoável é as pessoas ficarem deprimidas, que aí é uma patologia, que é uma doença. Então, tristeza é uma coisa boa, é uma coisa necessária para a gente lidar com as perdas do dia a dia que nós vamos ter. E o luto é inevitável nesse aspecto. Qual é o problema da nossa sociedade? É que se uma mãe morre hoje, no próximo fim de semana a pessoa quer que você vá para um baile de forró. Não é razoável. Então, não é razoável que a gente não tenha mais o luto institucional, o luto social. Quando as pessoas morriam antigamente, as pessoas vestiam de preto por um determinado período, branco e preto por outro período. Os homens usavam na lapela aqui um símbolo de preto aqui, dizendo que ele estava de luto. Hoje não. O luto é como se a gente tivesse de ficar sempre de bom humor contínuo e constante, como se as perdas não existissem. As perdas são necessárias e elas fazem parte do amadurecimento da pessoa. Agora, o que a gente não pode fazer é que essa perda e esse luto se transforme em um quadro crônico de depressão, como você bem citou. Aí, essa pessoa fica impossibilitada de reagir pelo quadro depressivo que ela se encontra. Doutor, muitos especialistas dizem que a alegria, o bom humor, acabam se refletindo nas relações como uma forma de integrar as pessoas, né? E que a tristeza acaba propiciando o isolamento social, enfim. Mas a verdade é que pessoas com os dois aspectos, as duas personalidades são importantes, né? Fazem parte da vida das pessoas, eles precisam saber lidar com essas duas faces, né? Olha, assim, existe uma diferença, inclusive, em termos de sexo aí, né? Assim, os homens precisam de que alguns autores chamam de caverna. Eles precisam se isolar em algum momento, quando chega em casa, ficar sozinho nos seus pensamentos, né? E muitas vezes a mulher está louca para falar sobre o dia a dia, sobre as dificuldades, sobre as coisas que aconteceram naquele dia. E às vezes há uma incompreensão nesse aspecto. E muitas vezes as mulheres querem falar e o homem quer que ela chegue logo ao final. É muito comum nas relações. Sim, vamos resolver isso aí, porque homens são resolutivos, né? E a mulher só quer falar sobre sobre o dia a dia, não que ele encontre uma solução. Então, muitas vezes há essa dificuldade da gente entender que o outro precisa de determinados momentos sozinho, com seus pensamentos, até para amadurecer algumas ideias, até para se posicionar melhor, enquanto que tem momentos também na vida de cada um e cada qual de interação, em que a gente pode fazer aquele momento extremamente agradável. Tem algumas maneiras óbvias que você pode se tornar um momento desagradável. A primeira é quando você fecha a cara, quando você fica com cara de bicho, no popular. As pessoas, obviamente, não gostam disso. E aí tem as perguntas, e por que está assim, por que está assado? Aí começa uma senhora briga, normalmente, por causa disso, né? A outra pessoa talvez não esteja preparada para falar. Então, é importante a gente entender que nós, seres humanos, nós temos esses dois aspectos. E é bom a gente aprender a ver qual é o melhor momento em que a gente pode expressar quer um, quer o outro aspecto. No trabalho, o bom humor pode contagiar uma equipe?
O bom humor sempre contagia, né? É muito desagradável você ir para, por exemplo, eu trabalho em hospital e a gente, quando os clientes chegam, são nossos pacientes, né? Eles chegam usualmente com dor, com sofrimento. Imagina só você atender uma pessoa com dor, com sofrimento de cara amarrada, mau humor, né? Então isso não é razoável. Então a gente tem que se esforçar sempre para deixar as nossas alegrias serem contagiadas e as nossas tristezas serem mais deglutidas, serem mais digeridas em termos pessoais, né? E ocasionalmente, para aquelas pessoas em que a gente tem uma interação social importante em termos pessoais, a gente pode, obviamente, abrir o jogo, ter o ombro amigo, ter a forma de que a gente pode desabafar mais. Nós até preparamos uma reportagem, doutor, que aborda um pouco isso. O bom humor pode tornar qualquer ambiente de trabalho mais leve, descontraído. Tem gente que está sempre de bem com a vida e isso acaba influenciando a produtividade numa empresa. Já os mal-humorados podem vir disfarçados, como aqueles super sinceros, e podem até atrapalhar a equipe. Você se irrita com algo no trabalho? Eu sou motoboy e o trânsito irrita muita gente, deixa cansado. Chegava no cliente e a pessoa não estava com o tempo disponível, nem estava na empresa para receber o treinamento, aí adiava todo o cronograma e comprometia o projeto. No dia a dia, Melina tem a fama de ser bem-humorada. O título foi dado a ela pelos próprios colegas. A Melina, ela é uma pessoa tranquila, uma pessoa sorridente, uma pessoa carismática, uma pessoa que sempre está de bom humor, né? Passa aquele bom humor pra gente, essa alegria. Você chega perto dela, não tem como você ficar... Se você estiver para baixo, você vai para cima, porque é uma pessoa muito bem-humorada, uma pessoa que passa algo muito positivo pra gente. A consultora de vendas reconhece o bom humor no trabalho. Na verdade, é melhor ser assim do que ser mal-humorada. E fiquei muito surpresa, porque talvez em outro momento, eu não sei se eu já fui mal-humorada, eu acho que já. Aprendi a ser bem-humorada, então. Há 4 meses na função, ela diz que a felicidade não tem segredo. Aliás, tem um pequeno detalhe: fazer o que gosta. Eu sou realmente tranquila, eu atendo pessoas todos os dias, então lido com diversas pessoas, entendeu? E eu acabo pegando um pouco da alegria da pessoa que vem. E o que não for legal, a gente abstrai. A rotina é bem agitada. Ela toma conta da loja e ainda atende o público externo. Diante de situações embaraçosas, ela sabe exatamente como agir. Por mais difícil que seja, a gente acaba encontrando um jeitinho de fazer o que é o certo, de agradar, de fazer com que tudo corra bem. Se Melina ganhou o troféu da simpatia, ninguém quer ser taxado mal-humorado. Eva é supervisora financeira nessa empresa há mais de 1 ano. O cargo exige agilidade, concentração e poder de decisão. São muitas áreas diferentes, são muitas pessoas diferentes para você lidar, né? O mercado, ele já existe uma agilidade muito grande, né? E chega uma hora que você não consegue realmente manter a calma toda hora, né? Tem hora que realmente você precisa perder a calma um pouquinho, porque senão você pira. Diante de tamanha responsabilidade, manter a calma durante todo o dia é um desafio. Quando acontece algo que eu vejo que não está no meu poder resolver, então isso acaba me tirando um pouquinho a paciência, porque eu tenho que ficar dependendo de outras pessoas para resolver, né? Então isso me tira um pouquinho a paciência. Em algumas situações, ela acaba surpreendendo os colegas com reações inesperadas. Eu sou uma pessoa muito direta, então minhas respostas sempre, eles brincam que as minhas respostas são um tapa, assim, eu assusto as pessoas muitas vezes com minhas respostas. Por serem muito diretas, as pessoas não esperam. Segundo esse psicólogo, algumas características identificam o profissional bem-humorado. Aquela pessoa que se expressa com um sorriso, que se expressa com um olhar afetuoso, com gestos afetuosos, que tende a agregar pessoas e no seu tom de voz, na qualidade das suas palavras e na sua expressão facial e de corpo, manifesta emoções positivas como alegria, como simpatia, como cordialidade, como gentileza. Isso eu diria que define uma pessoa bem-humorada. O mau humor pode ter muitos motivos, dependendo da situação e do perfil do colaborador. Não agrega muitas pessoas que num momento de um contato, né, de uma pergunta que lhe é feita, ele rebate com uma certa hostilidade. Querendo ser mais assertivo, ele acaba sendo, vamos dizer assim, passando um pouco do ponto, né, querendo ser bastante sincero, aquele super sincero, né, e acaba incomodando. Segundo Tawili, para a empresa vale a pena investir em motivação. Uma equipe bem-humorada, uma equipe feliz, além de, segundo alguns estudos,
permitir com que as pessoas fiquem mais inteligentes, mais criativas, mais autoconfiantes, mais comunicativas, mais agregadoras. Tem menos doenças, consequentemente menos absenteísmo, consequentemente mais produtividade, e a própria empresa sai lucrando com isso em termos de rentabilidade e ganhos. No próximo bloco, quando a alegria e o bom humor ajudam a vencer a dor e curar doenças. E você já ouviu falar em distimia? É daqui a pouco. Vida e Saúde. Apoio Cultural. Vida e Saúde. Apoio Cultural. Unimed Fortaleza. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed Odonto. Completa a sua saúde. Ficar mal-humorado por causa da bronca do chefe ou porque perdeu horas no trânsito ou na fila do banco é totalmente compreensível. Agora, se esse nervosismo não passar e se estender por vários dias, é possível que você esteja sofrendo da distimia, um tipo de transtorno mental também conhecido como doença do mau humor. Então, doutor, como é que a gente sabe se o mau humor frequente já é uma distimia? Bem, o que a gente faz na psiquiatria, a gente usa determinados critérios de sintomas por períodos. Então, uma pessoa, por exemplo, está triste, ela está triste durante 4 dias ou 5 dias. Isso constitui uma depressão? Não. A depressão são 15 dias. E em termos de distimia, do mau humor, quanto tempo a pessoa precisa estar de mau humor para que isso possa ser considerado uma distimia? Pelo menos 2 anos. Então, aquela pessoa não é uma fase, ela basicamente, ela funciona com mau humor. Mau humor significa dizer, ela não tem prazer com pouca coisa ou com nada, basicamente. Ela tem alteração de sono, ela tem alteração de apetite, ela tem uma expectativa do mundo sempre negra. Você vai conversar com ela sobre um plano seu, ela vai dizer, primeira coisa, não vai dar certo. Você não vai ser bem-sucedida. Também, é né? pessimista. Ela não interage bem com as outras pessoas, tem crises de choro, procura se isolar, se vitimiza demais. Quase nunca sorri, não é, doutor? Quase nunca sorri. Então, uma das primeiras coisas que você observa quando a pessoa é distímica, ela nunca está feliz com basicamente nada do que ela vivencia. E isso é muito comum em mulheres, infelizmente. Depressão, as mulheres têm o dobro de depressão do que os homens. Distimia, as mulheres têm o dobro de distimia do que os homens. Então, essas doenças do humor afetam muito mais as mulheres. Uma razão explicatória pode ser pela quantidade de tarefas que uma mulher moderna tem que fazer. Outras são as alterações biológicas, como, por exemplo, a questão da síndrome pré-menstrual, em que a mulher está mais susceptível. A mulher é muito mais afetiva no sentido de que ela procura criar um clima agradável, e quando ela não consegue isso, ela fica muito chateada, muito mal-humorada, como na família, nos relacionamentos de uma forma geral. Então, a doença do mau humor é praticamente uma doença que afeta muita gente. Quantas pessoas seriam? Em termos epidemiológicos, no geral, dá 4% da população. Se você for imaginar Fortaleza, são 100 mil distímicos. Uma sociedade como a nossa, que tem 2 milhões e 500 mil habitantes, né? É muita gente mal-humorada. Mas isso é que preenche os critérios. E no lugar em que o bom humor é tão forte, né? O problema que você citou, a história ali da bronca do chefe ou do trânsito. Como é que você faz isso? Você tem que hoje em Fortaleza, você alocar um tempo maior para o trânsito. Não tem sentido. Tem que se planejar. Tem que se planejar para que você não possa imaginar que você em 10 minutos vai chegar no local que você deseja, que você não vai fazer isso. Então, você entender como é a expectativa do que você vai encontrar em relação ao que você já está preparado psicologicamente para isso. Doutor, e como é que é a forma de tratar a distimia? Bem, você tem várias maneiras de tratar a distimia, né? O ideal, usualmente, é que você aborde todos os aspectos do ser humano, o bio, o psíquico e o social. Então, no biológico, você pode prescrever alguns medicamentos antidepressivos que funcionam. No psicológico, você trabalhar maneiras distintas daquela pessoa lidar com os obstáculos, as vicissitudes da vida. No social, ver como é que ela pode mudar o relacionamento social. Se é uma empresa que ela está fazendo algo que ela não gosta,
o gostar de fazer algo é muito bom para o humor das pessoas, né? E muita gente às vezes escolhe uma profissão ou escolhe uma atividade pelo lucro que ela oferece para você e não porque você se sente realizado com ela, né? E o quadro clássico é o domingo à noite, que muitas vezes as pessoas vão se referir assim: ah, meu Deus, acabou, amanhã vai começar tudo de novo, como se fosse um tormento a segunda-feira. Esse é o clássico, pessoa que está muito vulnerável para ter distimia. E às vezes a pessoa entra numa situação de acomodação, mesmo com o incômodo que aquela rotina está gerando, né, doutor? E não consegue mudar, buscar uma outra alternativa para viver melhor. Ela faz um pacto com o mau humor, né? E esse mau humor é interessante. O mau humor, ele não é infeccioso, mas ele é contagioso, né? Basta uma pessoa ter um mau humor ali, ela vai se infectar o ambiente, né, ali com aquele mau humor, né? Então, do mesmo jeito que o bom humor, ele também é contagioso. Então, a melhor maneira de você lidar com os problemas da sua vida, eu acho que é você tendo uma maneira favorável de entender que aquilo é um problema, mas que pode ser superado, que pode ser encontrada uma solução mais adequada. Doutor, pode até ser difícil manter uma postura positiva diante de um diagnóstico de câncer, mas especialistas afirmam que o bom humor pode sim ajudar no tratamento de doenças sérias, né? Porque melhora o sistema imunológico do paciente. Tem muita gente usando o sorriso como auxílio no tratamento de doenças. É apenas mais um sorriso no rosto da dona Edeli. Há 2 meses ela descobriu um câncer no pulmão. Uma tosse seguida de um sangramento levaram a dona de casa a procurar um médico. Após uma série de exames, a notícia que ela nunca esperou. Desde que descobriu a doença, dona Edeli aceitou a atual situação com esperança e entusiasmo. Ela decidiu vencer o câncer com bom humor. Tenho 3 netos que eu amo, eu não quero que eles me vejam triste, nem... Sabe, não. A gente, com fé e força, tira de letra. E alegria, né? E tá viva, mais um dia. Hoje é mais um dia. Alguns estudiosos não acreditam que o humor influencia na recuperação de pacientes com câncer, mas especialistas garantem que quem aceita de forma positiva a doença evolui mais rápido no tratamento. A dona Edeli garante que o sorriso faz toda a diferença. Ele faz mais bem do que uma lágrima, não só para mim, do que como para quem está à minha volta. Então, eu sinto, vivo e prefiro continuar levando a minha vida como eu sempre fui, alegre, feliz, rodeada de amor e transmitindo alegria e amor. Segundo esse radio-oncologista, o humor está ligado à defesa do organismo do paciente. O sistema imunológico reage melhor quando a doença não é aceita como uma sentença de morte. Se o paciente está bem, psicologicamente bem, as suas defesas estão bem. Então esse paciente, ele com certeza vai tolerar melhor esse tratamento e como consequência também parte do princípio que ele vai ter a melhor resposta. Apesar de alguns profissionais acharem que o humor não tem uma relação direta com a curabilidade, mas pelo menos com a melhora da qualidade de vida, e uma melhor resposta ao tratamento em todos os sentidos, sem dúvida. Apesar dos tumores terem um perfil, essa doença não escolhe onde e em quem se instalar. Encarar o câncer com bom humor não é comum entre os pacientes. O Dr. Fernando afirma que muita coisa já mudou, que as pessoas já veem a doença com um olhar mais esperançoso. Mas ainda é preciso trabalhar o psicológico dos pacientes quando recebem a notícia. Na primeira consulta você tem que ter um espaço para conhecer aquele teu paciente, porque você não trata o tumor de estômago, você trata o paciente que tem um tumor de estômago, você não trata a patologia isolada. Você está diante ali de uma pessoa e você tem que tratar essa pessoa como um todo, não o câncer dela isoladamente. Daí onde entra a importância dessa questão do humor, dessa questão da boa aceitação do paciente no sentido do diagnóstico. A dona Edeli não escolheu a doença, mas já sabe como vencê-la. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. E é o que está me mantendo em pé, com força, sabe? Para enfrentar. E não vou perder não.
Bacana. Então, doutor Fábio, o senhor como psiquiatra confirma que ter uma atitude positiva diante de um problema assim pode ajudar na cura da doença? Eu vou te dar 2 exemplos, um é epidemiológico e outro pessoal. O epidemiológico é o seguinte: pessoas que têm infarto no miocárdio, 1 ano depois, quem é que está vivo, quem é que está morto? Quem é a maior probabilidade de estar vivo ou estar morto? É o tamanho do infarto? É a quantidade de stent? É se fez ou não uso de bebida, fumo, colesterol, etc.? Não, nada disso. O melhor preditor é se a pessoa está ou não deprimida na hora do infarto. Então, o fato de você estar deprimido na hora do infarto, ele é o melhor preditor se você vai morrer 1 ano depois. Se você não está deprimido, você não irá morrer. E um outro ponto é um ponto pessoal. Meu pai teve câncer durante 20 anos, né, da vida dele. Ele teve 2 cânceres. E um dos cânceres, o primeiro câncer que ele teve, a médica chegou para ele e disse: olha, eu sinto muito lhe informar, com todo jeito, com toda a delicadeza possível que lhe é peculiar, disse: olha, o senhor, eu sinto informar que parece que o senhor está com câncer, eu não sei o que é que o câncer vai fazer com o senhor. Ele disse: alto lá, doutor, alto lá. Ele é que foi um idiota a se meter comigo. Ele não sabe o que é que eu vou fazer com ele. E aí, viveu durante 20 anos e superou as grandes dificuldades com esse humor que era muito característico dele. Bacana. Então, uma das coisas que a gente tem que dar é essa esperança para as pessoas. Por mais difícil que seja o seu problema, por mais difícil que seja a sua dificuldade, o humor sempre vai lhe ajudar. O humor vai ser um aliado muito importante em qualquer processo de doença, de dificuldade, de separação, de luto, em qualquer época da sua vida, o seu humor vai ser um aliado importante. Você pode aprender a ser bem-humorado? Pode. É sempre ver que há não só o lado ruim da história, porque toda história tem um lado ruim e tem um lado bom. A gente pode focar nossa atenção quer no lado ruim, quer no lado bom da história. Então vamos escolher o lado bom, Vamos escolher o lado bom com humor. Perfeito. Muito obrigada, então, pela sua participação aqui com a gente, tá? Obrigado, digo eu. Bom, e no próximo bloco, as nossas emoções à luz da psicanálise. Entenda também como os alimentos influenciam no nosso bem-estar. É daqui a pouco. Vida e saúde. Apoio cultural. Unimed Fortaleza. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed Odonto. Esse é o plano. Unimed Odonto. Completa a sua saúde. A Copa do Mundo foi um sucesso. Pelo menos quem ganhou de fato foi o povo brasileiro, que recebeu com muita alegria e toda a hospitalidade os estrangeiros que ficaram encantados e felizes por terem conhecido o Brasil. Ruas coloridas e muita comemoração. A Copa do Mundo no Brasil foi um sucesso e contagiou brasileiros e turistas de várias partes do mundo. Mas o sentimento nem sempre foi esse. Estádios atrasados, obras que não ficariam prontas a tempo, segurança, mobilidade urbana, manifestações. Preocupações constantes nos dias que antecederam a Copa no Brasil. Mas depois de 1 semana do início do Mundial, a catástrofe anunciada não aconteceu. A imprensa internacional se rendeu ao evento. O jornal francês Le Monde disse que todas as preocupações pareciam ter desaparecido com os primeiros acordes da cerimônia de abertura, e completa dizendo que mesmo com alguns problemas evidentes, um sorriso seguido de um bem-vindo em português compensam qualquer vacilo, e classifica o bom funcionamento do campeonato como um milagre brasileiro. Fortaleza, uma das cidades sede, demorou um pouco para entrar no clima do Mundial. Antes, no início do campeonato, a empolgação do fortalezense ainda era tímida. Quando a bola começou a rolar, a indiferença foi para escanteio e a festa tomou conta da cidade. Turistas de várias partes do mundo começaram a entrar em campo. O verde e amarelo nas ruas da capital cearense começou a se misturar com as cores de outras nações, numa comunhão que só o futebol consegue fazer. Além das belezas naturais e a gastronomia, o que também chamou a atenção desses visitantes foi a receptividade do fortalezense. People of Fortaleza is good, is friendly. Brazil, very friendly. Caipirinhas, it's great, isn't it? A recepção do pessoal de Fortaleza é excelente, muito bom mesmo.
O brasileiro em si é muito receptivo com as pessoas, a cidade é maravilhosa, tem um ótimo público, sol, pessoas do mundo inteiro, está sendo ótimo aqui. They're very kind, we like them very much, they have treated us very good, actually. The people is incredible here. Todos eles tratam você muito bem, lindo, estou encantada. The people are very nice, always friendly, very helpful, so I like to be here. I'm here, so because of the people, not because of the football. A simpatia foi o elemento principal para conquistar a clientela de outros países. Sempre na simpatia a gente faz a venda, mesmo nós não entendendo um pouco a língua deles, mas eles compreendem nós pelas numerações de cálculos, e se nós não soubermos falar o número, a numeração na linguagem deles, escrevemos na areia e fazemos negociação e tudo dá certo. Hello my friend, I like one t-shirt Brazil. Muito bacana. E olha só, de acordo com especialistas, a alegria, essa espontaneidade do povo brasileiro acabou salvando a Copa do Mundo realizada aqui. Como o humor influencia a vida das pessoas, a gente vai continuar falando sobre isso agora com a psicanalista Sandra Mara. Seja bem-vinda, tudo bem? Obrigada. Então, Sandra, a gente viu aí que esse bom humor acaba muitas vezes sendo colocado em campo, digamos assim, né? Como um meio de vida, né? Os comerciantes, as pessoas, os ambulantes que estão ali pela Avenida Beira Mar, que tiveram a oportunidade de se encontrar com essa gama de turistas estrangeiros e de todo lugar do Brasil, usaram do bom humor, do sorriso para receber, para também se dar bem, né, no comércio deles. Sem dúvida, o humor vem nessas horas. Mas será que esse humor realmente ele faz parte da personalidade, digamos assim, do povo brasileiro? Ou ele é como se fosse, assim, digamos, uma máscara que a gente coloca em dias de festa, no carnaval, para receber bem o turista? Como é que você avalia esse comportamento, né, do povo brasileiro? Olha, eu acho que nós temos essa característica da alegria, do bom humor, da simpatia, né, da hospitalidade. Eu creio que, bem, tem algumas coisas que relacionam, inclusive o fato do Brasil ser um país tropical, o fato do Brasil ter pessoas, né, de diferentes origens, mas creio que nós sim, nós temos uma marca, né, essa marca de uma maior tendência a sermos pessoas alegres, né? O que justificaria isso, eu acho que, bem, tem todos os fatores, né, que já foi colocado aqui pelo Dr. Paulo, né, Dr. Fábio, e outros fatores que são mesmo interpessoais, que vai realmente vir de cada sujeito, do modo como cada pessoa enfrenta a vida, e ainda algo que pode parecer irrisório, mas assim, nós temos uma grande capacidade de fazer da nossa desgraça, graça. Né? Encontrar graça na desgraça. Isso aí a gente consegue ver a partir das piadas que apareceram na internet, como já foi citado, né, do que aconteceu com o Brasil. Mas isso não se refere só ao momento do futebol. Eu acho que tem várias situações e várias coisas que influenciam e que fazem com que você crie, né, tenha a possibilidade de criar mais humor, porque o humor também é algo digamos, a gente pode falar de um recurso psíquico, né? A tirada de espírito é um recurso de enfrentamento a determinadas situações que podem ser boas ou ruins, né? Então, acho que eu vejo como um recurso psíquico. Certo, e é possível controlar o humor? Porque a gente vê no dia a dia, né, podemos observar que há pessoas que têm muita paciência, enfrentam tudo ali com paciência e alegria ao mesmo tempo. Mas também tem aquele que perde as estribeiras fácil. Basta demorar um pouquinho mais no trânsito, já chega, né, assim, com muita raiva até, não é nem mau humor, já vai para outro estágio, né? Mas então, é possível a gente aprender a controlar essa emoção e o humor? Olha, eu acho que é possível aprender, né, a gente exercitar várias coisas. Acredito que o mau humor, ele é mais difícil de controlar, né, porque ele te irrompe e muitas vezes a pessoa não consegue com tanta facilidade passar de uma situação de raiva, de mau humor, de inquietação para a alegria. Sim. As pessoas que têm uma tendência a ver a vida de forma mais otimista, de forma mais alegre, né, de brincar com tudo, de brincar com as coisas, elas têm essa possibilidade de nunca levar. Tem gente que diz assim, você nunca leva nada a sério, né? Então, acho que os dois extremos, eles
eles são extremos e, portanto, difíceis de serem controlados. O caminho do meio é sempre o melhor, mas eu acho que as pessoas que têm uma tendência ao bom humor, elas têm maior capacidade de resolução de problemas, porque elas estão mais atentas às possibilidades que as circunstâncias podem lhe trazer. Pronto, a gente até já colocou aqui no programa, no bloco anterior, a questão da distimia, né? Que pode ser um tipo de transtorno, né? Uma doença mesmo, que é a doença do mau humor. Mas essa irritação diária, frequente, ela pode deixar aparecer no ser humano também outro transtorno, além da distimia, algum outro problema? Olha, eu prefiro a distimia, ela é um sintoma, né? Um sintoma mais forte de um determinado transtorno. E, claro, que algumas coisas podem acompanhar isso, porque realmente uma pessoa que tem um problema mais grave, mais crônico de mau humor, isso vai atingir as outras esferas da vida dela. Ela pode até, né, gostaria até de ver a vida com mais alegria ou com melhores olhos. Mas ela não tem condições psíquicas e hormonais, físicas, né? Então, por isso que se faz um tratamento. Agora, as pessoas que tendem a ser mal-humoradas, que não se trata da distimia, se trata de uma estrutura, né, de uma estrutura mais neurótica, de pessoas que são muito ansiosas, qualquer coisa se zangam, estão sempre brigando, sempre. Então, essas pessoas realmente necessitariam, né, de um tratamento mais a longo prazo para elas se darem conta do que elas estão fazendo com elas mesmas, não é só né, porque isso acaba que ela acaba perdendo amigos, perdendo emprego, chegando e alguém dizendo, aquele cara é um chato, né? E aí ninguém quer ficar perto. Então isso pode vir de uma forma maléfica para quem sofre os efeitos disso, porque muitas vezes a pessoa não gostaria de ser daquele jeito e nem sabe por que as pessoas se afastam. Então isso que foi comentado no bloco anterior de alguém que diz, eu digo mesmo, né? Eu digo as verdades, eu sou bem sincera, né? Então eu acho que existem muitas formas de dizer algo desagradável, principalmente os chefes que precisam dizer. Então eu acho que encontrar modos de ver como é que o seu interlocutor enfrenta aquilo, porque tem gente que aguenta grito, tem gente que não, que muitas vezes diante de um grito chora, se desestrutura, né? Realmente. Então eu acho que realmente é algo que merece ser tratado, né? E como é que a psicanálise pode auxiliar no tratamento? Quando a pessoa realmente sente todos esses incômodos, né? Essa situação que pesa mesmo. A única forma que a psicanálise pode ajudar é com a própria psicanálise, que é a pessoa se submeter a um tratamento, né, psicanalítico. Bem, tem vários outros tratamentos. A psicanálise é por onde ela responde, porque ela não vai tratar exatamente disso, né? Certamente uma pessoa que tem mau humor, ela tem outros problemas, ela tem ansiedade, ela tem dificuldades de relacionamento, ela tem outras queixas, digamos. O mau humor pode ser uma queixa que faz com que a pessoa busque um analista. Esse analista não vai ter uma resposta pronta, ele vai oferecer a sua escuta, a direção de um tratamento no qual você trate disso, mas também trate das origens, do que está por trás disso, do que é que causa, do que é que provoca isso e do que é que muitas vezes pode esconder isso, né? Porque o mau humor, ele pode ser hereditário? Ou ele é fruto mesmo do social, da vida, assim, de como a pessoa leva a vida? Olha, o hereditário eu poderia trocar pelo familiar, né? Eu não sei se é hereditário, mas assim, se você é de uma família que todo mundo é brincalhão, todo mundo, né, tem leva a vida com mais leveza, uma mãe que brinca, um pai que não é tão autoritário, né? É algo que permita que a criança brinque, permita que a criança tire, né, faça brincadeiras. Então, quando você deixa a criança mais leve, deixa a criança mais à vontade, ela tende a ser um adulto mais espontâneo e mais alegre, né? E o contrário também é verdadeiro. O contrário também é verdadeiro. Tá certo. A gente vai fazer agora uma pausa na nossa conversa e no próximo bloco vamos falar sobre os alimentos que ajudam a melhorar o humor e aqueles que devem ser evitados. É daqui a pouco.
completa a sua saúde. Qual é a relação entre o bom humor e a alimentação? Pode parecer bobagem, mas existem alimentos que até conseguem tirar o ânimo das pessoas. E o chocolate? Vilão ou companheiro nas horas mais estressantes? E o bom e velho cafezinho pode tirar o seu bom humor? É o que vamos ver. Feijão, lentilha, aveia, grão de bico. O que esses alimentos têm em comum? São ricos em um aminoácido que estimula o bom humor, o triptofano. Ele é precursor da serotonina, que é o hormônio do bem-estar. Então, assim, são alimentos que a gente não pode dispensar na nossa vida, no nosso dia a dia, já que a gente vive hoje numa situação de estresse constante, né? Os vegetais folhosos também ajudam a levar o mau humor para bem longe. Folhas verdes escuras, como o espinafre, aumentam a sensação de bem-estar. Presença muito grande de ácido fólico. O ácido fólico ele ajuda nas transmissões neuronais e também tem vitamina do complexo B, que é um ótimo estimulante também para o nosso sistema nervoso. Então, você fazendo uma junção de vários alimentos, você vai começar a ver várias vias metabólicas que vai lhe beneficiar. Refrigerante, biscoitos recheados, hambúrguer. Alimentos industrializados ou que contêm muito açúcar são muito consumidos e podem contribuir para o mau humor. O motivo? Eles roubam a energia do nosso organismo. Então, a pessoa que se sente muito cansada, fadigada, sem raciocínio, lenta, você pode começar a ver, investigar, se não for realmente uma patologia mais profunda, é a alimentação que está levando a pessoa a ficar assim. Já o chocolate é cercado de mitos. Muitas pessoas atribuem esse produto a uma fonte de alegria, felicidade e bem-estar. Mas os especialistas advertem, quanto mais doce for o chocolate, menos bom humor ele vai trazer. O chocolate recomendado é aquele chocolate 70% de cacau. É um chocolate amargo ou meio amargo, são os mais indicados. O chocolate doce, ao leite, tudo eles são mais calóricos, né? Embora saborosíssimos, mas são mais calóricos. Então a pessoa tem que dar preferência a esse tipo de chocolate por também conter muito antioxidante. O café também pode ser vilão ou mocinho, dependendo da quantidade ingerida. O grão pode dar mais disposição, mas em excesso altera o comportamento. Ele também é estimulante da produção de ácido clorídrico. Então estimula uma acidez muito maior, né? Então, para determinadas pessoas nem pensar, para outras já pode. Então, doutora Sandra, a alimentação influencia e muito, não é, no nosso bem-estar. Isso. Eu acho que, como falou, tem alguns alimentos que na realidade têm uma digestão mais difícil, demoram mais tempo para serem digeridos e, portanto, acabam, né, empanturrando a pessoa, como diz no cearense, fica empanturrado, né? E, portanto, tem uma maior dificuldade, né, de digestão e que isso certamente vai influenciar. Se reflete no nosso comportamento, né? Sim, vai. Sem dúvida. Bom, uma outra questão que se discutiu muito nessa Copa do Mundo foi, assim, o abalo emocional que a seleção brasileira sofreu naquela decisão por pênaltis contra o Chile. Né, o líder da equipe, o Thiago Silva, que era o capitão do grupo, né, chorou, ficou longe dos companheiros. Como é que a senhora avalia essa situação, né? Assim, os líderes, assim, podem chorar na frente dos liderados? Olha, eu acho que assim, nós estamos falando do humor, estamos falando agora das lágrimas. Acho que são duas coisas difíceis de serem controladas em situação de extrema emoção, né? E em situação na qual está todo mundo ali num calor né? Num calor emocional muito grande. Então eu creio que não há outra saída a não ser chorar, né? E eu vi muitas coisas engraçadas e tem uma coisa que é meio piegas, assim, eles são seres humanos, né? É tão simples, a gente pensa assim, eles são gente também. Então assim, e não só que eles são gente, eles são as pessoas responsáveis pelo que acabou de acontecer, eles são a coluna vertebral daquela história. Então você ter sentiram o baque, né? E extravasaram pelo choro. Então, extravasaram para o choro, como possivelmente a gente poderia extravasar para a alegria. Mas eu acho que foi um momento, né, que todo mundo acho que se pegou mais com isso, pelo fato de ter sido várias pessoas. E aí nós tivemos o efeito, né, o efeito que, se o bom humor contagia, né, como o professor falou, o mau humor ou a tristeza ou a lágrima também, né?
Então você, no momento de cansaço, no momento de uma extrema emoção, eu acho que é perfeitamente compreensível. Achei meio fora de hora as pessoas que ficam dizendo que não, que eles são líderes, líder tem que provar. Eu acho que líder tem que provar que ele chora, que ele se recupera e que ele faz o que ele tem que fazer. Né? Então, não é porque exatamente ele chora que isso vai torná-lo uma pessoa melhor ou pior. Não, eu acho que isso até o aproxima dos réis mortais que somos todos nós, que rimos e que choramos e que podemos extravasar as nossas emoções, seja na televisão, seja no campo, seja em qualquer lugar. As emoções, a gente não pode estar chorando por toda coisa, como muitas vezes a gente chora. Eu, às vezes, choro com propaganda, né? Então, é a capacidade que a pessoa tem de segurar o choro ou de dizer, né? Vou liberar. Eu vou liberar e quem quiser que se incomode. E o pior é que existe o incômodo, né? Muitas pessoas recriminam a atitude de você liberar a sua emoção, principalmente quando essa liberação é através do choro, como se fosse uma demonstração de fraqueza. Pois é, eu acho que isso, assim, principalmente, acho que trazendo até para a situação televisiva mesmo, né? Eu vi alguns repórteres se emocionando e parece que a câmera tira imediatamente, mas eu acho que, claro, e na sua devida proporção, né? Eu acho que isso não, como eu falei anteriormente, não se trata de uma fraqueza, mas pelo contrário, muitas vezes de uma capacidade, né, da pessoa se sustentar no seu choro e dizer, eu posso ser a pessoa mais séria do mundo, mas eu me emociono com isso. E pode, muitas vezes, olha, me desculpe, mas eu vou chorar, né? Me desculpe, mas eu estou sofrendo. Então, eu acho que o sofrimento e a alegria, elas fazem parte da nossa vida e não adianta a gente querer driblar uma coisa com a outra. Né? Eu acho que é importante a gente saber, inclusive, que a gente perde e que a gente vai ter que continuar a vida no outro dia mesmo, morrendo de vergonha, como nós estamos desde antes de ontem. Né? Uma vergonha, mas é uma vergonha nossa, né? De cada um que apostou e que agora a gente tem que enfrentar, senão essa realidade, né? Enfrentar a realidade, de preferência com bom humor. Se não é para rir, cadê a graça, né? É verdade. Ô, doutora, muito obrigada pela participação aqui obrigada com a gente, também. Tá? Até uma próxima oportunidade. Com certeza, muito obrigada. E é isso, o Vida e Saúde dessa semana fica por aqui. A gente se encontra em breve. Até lá.